Unidos. Já me reuni com vários deles e ouvi deles o quanto é importante para que eles se sintam incluídos e sintam parte do nosso país, parte do nosso aspecto de segurança do nosso país. É isso que eu quero ver. E eu quero derrotar o Estado Islâmico, mas com uma coalizão, principalmente de países muçulmanos. Muitos desses países hoje ouvem o que diz o dono e ficam pensando, por que nós devemos cooperar com os americanos? E isso é um presente para os terroristas e para o Estado Islâmico, os jihadistas radicais. Nós não estamos em guerra e trata-se de um erro dizer que é assim. E isso favorece apenas os terroristas. Então eu quero um país em que cidadãos como você e sua família se sintam bem-vindos como qualquer outro. Obrigada, secretária. Sr. Trump, em dezembro o senhor disse, Donald J. Trump quer que os muçulmanos não possam mais entrar nos Estados Unidos até que os nossos representantes possam compreender o que está acontecendo. Não temos escolha, não temos escolha. E essa semana também o seu vice na chapa disse que já não é mais a sua posição. Isso está correto? O senhor estava enganado? Errou? Em primeiro lugar, o capitão Khan é um herói americano. Se eu fosse o presidente, ele estaria vivo hoje. Diferentemente dela, que votou pela guerra sem saber o que estava fazendo, eu não levaria as nossas tropas para o Iraque. O Iraque foi um desastre. Ele estaria vivo hoje, se eu fosse presidente à época. A proibição da entrada dos muçulmanos seria um veto extremo de algumas regiões do mundo. A Hillary Clinton permitir... E por que ficou dessa? Por favor, responda a sua pergunta. Por que você interrompe o tempo todo? Por que você me interrompe? Por favor, me dizer se essa proibição ainda está valendo? Era um veto extremo. Em áreas como a Síria, eles chegavam às dezenas de milhares porque Barack Obama e Hillary Clinton querem permitir que um aumento de 550%. Gente que chega no nosso país, ninguém sabe quem são, de onde vêm, o que acham do nosso país. Ela quer um aumento de 550%. É o maior cavalo de Troia da história. Eu acredito em ter gente pagando os estados do Golfo que não contribuem, mas não quero, com todos os países, ou com todos os problemas que temos no nosso país, não quero centenas de milhares de pessoas da Síria, gente que você não conhece, você não sabe nada do que pensam, dos seus valores, e não sabemos se gostam do nosso país ou não. Secretária Clinton, uma pergunta para a senhora. A senhora disse que pediu um aumento de 10 a 65 mil refugiados da Síria. Sabemos que a senhora quer que a triagem seja feita de uma forma mais cautelosa. Sabemos que o sistema também não é perfeito. Por que arriscar? Bem, em primeiro lugar, não vou permitir que ninguém entre no nosso país se eu acreditar que essa pessoa é um risco. Mas existem muitos refugiados, crianças, mulheres. Lembrem-se da foto que vimos do menininho de 4 anos com sangue na testa porque havia sido bombardeado pela Força Aérea da Rússia e da Síria. Há crianças sofrendo nessa guerra catastrófica e acredito muito por conta da agressividade da Rússia e precisamos fazer a nossa parte. Nós não estamos levando a carga que está levando a Europa, por exemplo, mas vamos procurar fazer uma triagem que seja tão dura quanto tem que ser, usando os nossos profissionais especialistas da área de inteligência. Mas é importante que tenhamos uma política, não que diga, como diz o Donald, vamos simplesmente proibir as pessoas por conta da religião que tem. Como é que a gente vai fazer isso? Somos um país que foi fundado a partir da liberdade religiosa. Como vamos fazer o que ele está defendendo sem causar um grande problema no nosso próprio país? Vamos o quê? Aplicar
exames de religião quando as pessoas vierem de avião para o nosso país? E como é que a gente vai implementar essa política? Portanto, eu acho que o que ele disse foi extremamente sem nenhuma sabedoria, foi até perigoso. E vocês podem ver, inclusive, muitos sites terroristas. E o que ele diz a respeito dos muçulmanos é usado para recrutar mais lutadores da causa deles, porque eles querem criar uma guerra entre nós. E por último, o que eu quero dizer, essa é a 12ª vez que ele nega que foi favorável à guerra do Iraque. Nós temos isso gravado, todos os jornalistas já viram isso, mas isso não impede que ele diga o que ele quiser dizer. Não, então, por favor, não foi. Vão lá, Hillary.com, vocês vão ver por vocês mesmos. Eu fui contra a guerra do Iraque e a senhora votou a favor e não deveria. Muitas vezes essa informação foi checada e eu quero ir para algumas perguntas aqui online. Ela estourou o tempo dela em 25 segundos, eu não posso rapidamente, responder? por favor. Hillary Clinton, com relação a trazer imigrantes, temos muitos imigrantes ilegais que são criminosos. Queremos deportá-los. São traficantes. Ela não quer fazer isso. Quando ela foi secretária de Estado, ela falou, tudo bem, não dá para obrigar. Eu vou deportar todo mundo para os seus países. São assassinos, são criminosos. E eu digo o seguinte, bem claramente, quando o Bernie Sanders diz que ela não sabe tomar decisão, é verdade. Estamos permitindo que gente chegue a esse país trazendo problemas e violência como nunca. As drogas entram na nossa fronteira do sul a níveis astronômicos. Isso não deveria acontecer. Ninguém, o ICE me apoia. Todos os policiais de fronteira me apoiam. Ela quer dar anistia a todo mundo, pode entrar quem quiser, sejam bem-vindos. O que ela está fazendo é horrível. Ela não sabe tomar decisões. Decisões tão ruins que ela jamais deveria ser presidente dos Estados Unidos. Obrigada, Sr. Trump. Vamos adiante. A próxima pergunta vem também do público, de um fórum online. Essa pergunta tem a ver com o Wikileaks, algo recente que apareceu de alguns discursos pagos pela secretária Hillary e ela não queria antes divulgar. E nele a senhora diz, precisamos de uma posição pública e outra privada em algumas questões. Então, o Tu de Virgínia pergunta, é certo que os políticos tenham duas caras? Isso é aceitável que um político tenha seus pontos de vista privados em relação a algumas questões? Bem, pelo que eu me lembro, isso foi dito em relação a Abraham Lincoln, depois de ter assistido ao filme Lincoln de Steven Spielberg. Foi muito interessante ver, aprendi muito vendo Abraham Lincoln conseguir passar a emenda 13 diante do Congresso. Ele foi muito estratégico. O que eu estava tentando dizer é que sim, às vezes é difícil fazer com que o Congresso concorde com você. E é preciso continuar trabalhando nisso. Sim, o presidente Lincoln estava tentando convencer algumas pessoas, usava um argumento, tentando convencer outras, usava outros argumentos. E eu acho que essa foi uma grande demonstração de liderança presidencial. Mas vamos falar sobre o que realmente está acontecendo aqui, Marta. A nossa comunidade de inteligência acabou de dizer nos últimos dias que o Kremlin, ou seja, o Putin, o governo russo, está direcionando o hacking em contas americanas para conseguir influenciar as nossas eleições. E o Wikileaks faz parte disso, assim como outros sites nos quais os russos hackeiam informação. Nós sabemos se a informação é correta e depois eles divulgam. Nunca na história do nosso país estivemos em uma situação em que um adversário, um poder estrangeiro trabalhou tão duro
para influenciar o resultado da eleição. E não estão fazendo isso para tentar me eleger. Estão fazendo isso para tentar influenciar a eleição em favor de Donald Trump. Talvez porque ele elogiou o Putin, talvez porque ele tenha dito que ele concorda com muitas coisas que o Putin queira fazer, ou talvez porque ele queira fazer negócios em Moscou. Eu não sei por quê. Mas nós precisamos de respostas e devemos exigir que Donald Trump realmente divulgue as suas declarações de imposto de renda para que o povo possa ver quais são os interesses que ele tem comerciais na Rússia. Por favor, Trump. É ridículo. Eu preciso responder. Agora, ela foi pega mentindo. Os papéis foram para todos os bancos, Goldman Sachs. Ela disse coisas que foram divulgadas pelo Wikileaks. E ela mentiu. E agora ela está culpando a mentira. Está colocando a culpa no grande Abraham Lincoln. Honest Abe jamais mentiu. Essa é a grande diferença entre Abraham Lincoln e você. Diferença enorme. Que diferença? Com relação ao que ela disse, eu não conheço o Putin. Seria ótimo, né, ter boas relações com a Rússia. A gente poderia combater o Estado Islâmico juntos, mas eu não conheço. Sempre quando alguma coisa ruim acontece, ela culpa os russos. Talvez não haja tentativa de hackear. E sempre culpa a Rússia por quê? Porque eles querem manchar a minha reputação. Não sei nada da Rússia. Eu sei que são russos e só. Não sei o que fazem. Eu não tenho empresas lá, não pego empréstimo lá. Eu tenho um orçamento muito bom. Quando eu reformei o prédio antigo do Correio na Avenida Pensilvânia, eles me escolheram, que está ali pertinho da Casa Branca e do Congresso. E eu fiz lá o prédio. Talvez por conta das minhas contas. Eu não tenho empréstimo lá na Rússia. E o governo americano pode até dizer, porque ele conhece muito bem a minha declaração de imposto de renda para construir o prédio lá do Correios. É simples. Já paguei centenas de milhões de dólares de impostos. Muitos amigos dela, Warren Buffett, conseguiu isenções, o Soros também. Muitas dessas pessoas que recebem todos esses recursos, ela pode fazer comerciais, conseguiram essas isenções enormes. E eu paguei centenas de milhões de dólares de impostos. Mas assim que a auditoria terminar, eu apresento minha declaração. Obrigado, Sr. Trump. Vamos falar sobre impostos. Spencer Moss tem a pergunta. Good evening. Boa noite. A minha pergunta é: quais são as previsões que o senhor, quais provisões que o senhor fará para garantir que os ricos paguem impostos? Gente como eu, para ser bastante franco. Eu conheço a lei fiscal muito bem. Ela foi senadora e ela diz que eu me aproveitei da lei tributária. Por que a senhora não mudou a lei tributária quando a senhora foi senadora? Qual é a razão? Seus amigos tiram o mesmo proveito. Dá para mudar a lei tributária. A senhora não mudaria porque toda essa gente te dá fundos para você publicar tantos comerciais negativos a meu respeito. A Hillary reclama de tanta coisa, mas ela trabalha na política há 30 anos. Nunca conseguiu mudar nada e nunca vai conseguir. Limitamos essas provisões para reduzir os tributos para as empresas, porque as grandes e as pequenas estão sofrendo muito. Precisamos acabar com a regulamentação e reduzir os impostos de 35% para 15%, reduzindo impostos para a classe média e muito mais para a classe média. A Hillary Clinton está aumentando os impostos, aumentando muito. O que vai acontecer? Um desastre para o país. Ela está aumentando impostos e eu diminuo os impostos. A diferença é enorme aí. Vamos crescer de novo. Não temos crescimento nenhum no país. Se a China tem um PIB de 7%, seria uma catástrofe. O
Nosso crescimento do PIB é 1%. Ou crescimento nenhum. E vai diminuir, na minha opinião. Muito tem a ver com o fato de uma alta tributação, uma das maiores do mundo. E eu vou reduzir para que ela seja uma das menores do mundo. É uma das coisas mais importantes. Ela está aumentando a carga tributária de todo mundo. A senhora tem 2 minutos. Quais provisões tributárias a senhora vai mudar para fazer com que os ricos paguem impostos justamente? Bem, tudo que vocês ouviram agora, Donald, não é verdade. Sinto muito ter que repetir isso, mas ele vive numa realidade alternativa. É até engraçado ouvir alguém que não pagou impostos federais em cerca de 20 anos falar sobre o que ele vai fazer. Mas eu vou te dizer o que ele vai fazer. O plano dele vai dar aos mais ricos e às empresas as maiores deduções de imposto de renda, mais até do que as do Bush. Aliás, o dobro. O Donald sempre cuida bem do Donald e pessoas como o Donald. E esse será um grande presente. O fato de o jeito como ele fala sobre o que ele vai fazer em relação aos impostos, quer dizer, vai produzir um efeito de aumentar os impostos da classe média. Ora, eu já disse que ninguém que ganhe mais de $250 mil por ano, que é a maioria dos americanos, ninguém na faixa vai ter aumentos de impostos. Porque eu acho que a gente tem que ir atrás do dinheiro. E o dinheiro está simplesmente com as pessoas que têm utilizado brechas da legislação. E ao contrário do que ele disse, eu votei sim para tentar fechar as lacunas que ele inclusive já utilizou no sistema tributário. Quero ter impostos para pessoas que estão ganhando 1 milhão de pessoas, chamada regra de Buffett. E o Warren Buffett mesmo, ele mesmo disse que ele não deveria pagar menos impostos do que a secretária dele paga. Eu quero dar uma sobretaxa sobre rendimentos acima de 5 milhões. Isso porque eu quero investir nas famílias trabalhadoras. E eu acho que é uma coisa infeliz, mas o que aconteceu, na verdade, que desde a Grande Depressão, os ganhos têm ido simplesmente para o topo da pirâmide. Precisamos mudar isso. Donald, pessoas como ele, que pagaram 0% de contribuir com a educação, com os nossos militares, e isso está errado. Nós vamos nos assegurar de que nenhum indivíduo, nenhuma empresa possa se safar de pagar impostos e apoiar os nossos países. O senhor terá a resposta. Ela está se referindo a tributos. Foi a primeira vez que chegou no primeiro lugar no Facebook. O senhor disse que teve um prejuízo de 916 bilhões de dólares para evitar pagar impostos. O senhor disse que pagou impostos estaduais, impostos territoriais. A senhora teve o prejuízo? O senhor teve aquele prejuízo? Claro que eu tive prejuízo, sim. E os doadores dela também. Eu conheço muitos doadores.